Boa noite. Oi. Eu sou médica, mas não sou legal, eu juro. Então, eu me formei pela Universidade Federal do Maranhão. Eu vim de lá. Onde sou nascida e criada. E cheguei a Florianópolis há 2 anos e meio atrás na intenção de me formar médica de família e comunidade, que é uma especialidade médica, assim como a pediatria, cirurgia, enfim. Mas eu vim pra cá porque era a atenção básica de, digamos, renome nacional, era a referência de atenção básica. Então eu vim a Florianópolis fazer a especialidade em medicina de família. Cheguei aqui e fui fazer minha residência na comunidade do Monte Cristo. Fui médica do Monte Cristo por 2 anos. E morava no continente também. Não era em Coqueiros, não, era por lá também. E lá eu descobri que o nome Ilha da Magia só servia a algumas pessoas e a alguns grupos, né? Quem está do outro lado da ponte, fora ali da orla, não importa muito ao poder público aqui, né? Então começo minha fala me apresentando assim, sou médica de família, sou fundadora do coletivo Negrex, que é o coletivo de médicas e médicos e estudantes de medicina negras e negros, que já tem 3 anos, mais de 300 estudantes no momento. Também sou membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Antes de começar, 10 minutos é muito pouco, mas eu vou fazer um contexto histórico muito rápido, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que no Brasil houve um processo histórico muito favorável de tentativa de eugenização. E muitas das pessoas que encabeçaram essa tentativa de eugenização brasileira eram profissionais da saúde, principalmente médicas e médicos. Então, as associações médicas foram parte muito importante dessa tentativa e desse processo. Então, a gente não pode esquecer que até hoje as faculdades de medicina, de enfermagem, enfim, são espelhos do que aquilo um dia foi, né? Que era a tentativa de embranquecimento da população brasileira. Então, até hoje, o racismo velado, negado, o mito da democracia racial é muito, muito presente, muito enraizado, muito forte dentro das escolas médicas e dentro da nossa categoria também. E a gente precisa falar de saúde da população negra, porque, querendo ou não, a maioria da nossa população é negra e a maioria dos usuários do SUS também o é. Quase 80% dos usuários do SUS são negros e desses quase 70% são mulheres. Então a gente vai começar partindo da mulher negra, que é sempre o começo de tudo. A mulher negra, ela ocupa a posição mais baixa da escala de valorização, da escala de valorização social. O que isso quer dizer? Que ela tem menos autonomia sobre as suas decisões, sobre o seu corpo. E a gente vai começar, a partir dessa mulher negra, a traçar um perfil de qual que é a condição de vida da população negra no município de Florianópolis. O meu estudo, durante o período em que eu estive aqui, foi definir, fazer um diagnóstico de como vive a população negra no município de Florianópolis. Então eu vou tentar traçar uma linha cronológica ali do ciclo de vida dessa população. Então digamos que uma mulher engravidou. Se essa mulher decidiu ter a criança, né, quando ela está grávida, qual que é o perfil dessa população? 71%, tudo que eu vou falar é Florianópolis, tá? Foi fruto da minha pesquisa. 71% das mães de nascidos negros eram adolescentes ou adultas jovens. A taxa de mães de 10 a 14 anos de idade, entre pretos, é 6,4 vezes maior do que entre brancos. O número de mulheres com nenhuma consulta pré-natal é 3 vezes maior em pardos do que em brancos. Mais de 70% dos nascidos brancos tinham 7 ou mais consultas pré-natal. E menos da metade dos pardos tinham 7 ou mais consultas pré-natal. Isso é a nível Florianópolis. Isso são os dados da minha pesquisa que saiu esse ano. E a nível nacional isso já é mostrado há muito tempo. Há muito tempo as mulheres negras peregrinam mais para conseguir ter os seus filhos nas maternidades. E tem estudos de diversas situações, né? Digamos que essa mulher optou por não levar essa gestação adiante. Essa mulher decidiu abortar essa criança. Qual que é o perfil da mulher que aborta? Esses dados não são de Florianópolis porque eles não estavam disponíveis na minha pesquisa. Mas o índice de aborto provocado é o dobro entre mulheres negras. O relatório de mulheres que foram incriminadas por terem, ou seja, foram elas praticaram um aborto, elas chegaram ao serviço de saúde precisando de ajuda e elas foram denunciadas pelo profissional de saúde que atendeu elas. Só 12% dos processos a ré era branca. Ou seja, o profissional ele não denuncia a mina branca com grana que chega lá, não. Ele denuncia a mina preta, a mina pobre. Essas mulheres são denunciadas quando praticam um aborto, não a mulher branca. O risco de uma mulher negra morrer por aborto inseguro é 2,5 vezes maior do que uma mulher branca.
Os dados do Ministério da Saúde mostram que em 2016 foram quase 200 mil internações em um ano, quase 200 mil internações por consequências de aborto. As mulheres negras eram 62% dessas internações. Digamos que essa mulher optou por ter essa criança e essa criança nasceu. Qual que é a perspectiva de vida para essa criança? Primeiro que ela já nasce com a perspectiva de viver menos, porque a expectativa de vida entre negros é muito menor. O risco de ela morrer antes dos 5 anos por doenças infecciosas ou por desnutrição é entre 60% e 90% maior do que crianças brancas. Digamos que essa criança passou dos 5 anos, agora ela tem entre 10 e 29 anos. Entre jovens negros entre 10 e 29 anos tem 80% mais risco de morrer por causas externas do que jovens brancos. Agora falando sobre Florianópolis, em que condições vivem essas crianças que nasceram? Uma condição socioeconômica de renda per capita domiciliar metade da população branca, taxa de analfabetismo 2,3 vezes maior, mais que o dobro do que da população branca, e os últimos dados que a gente tinha sobre a questão da pobreza eram os seguintes: 30% das crianças pretas e 26% das crianças pardas em Florianópolis viviam em situação de pobreza, ou seja, menos que meio salário mínimo. É importante também lembrar que essa criança, a partir do momento que ela nasce negra, especialmente mulher negra, ela automaticamente vai viver discriminação salarial. O que é que isso quer dizer? A pesquisa clássica que a gente tem sobre isso é muito antiga, então a gente não pode dizer que esses dados são até atuais, mas que continua, a gente sabe que continua. Então, naquele momento em que a pesquisa foi realizada, mulheres negras recebiam até 60% menos do que homens brancos. Vamos falar da vida dessa criança, então, né, que está se desenvolvendo. A criança precisa se alimentar, né? Então vamos falar de segurança alimentar, que é um índice, é o que o índice quer dizer mesmo. É um índice com vários números que a gente soma e divide para ver quanto as pessoas estão seguras na sua alimentação. Santa Catarina tem o menor índice de insegurança alimentar moderada grave, ou seja, as pessoas aqui estão mais propensas a se alimentar bem, adequadamente para o seu desenvolvimento. Quando a gente desagrega por raça, cor, é o primeiro lugar do Brasil a apresentar insegurança alimentar importante. Ou seja, de último passa para primeiro. É o melhor, mas quando desagrega por raça, cor, é o pior. Ou seja, as crianças negras aqui estão mais fadadas a não terem o que comer. Os casos, eu vou correr que está acabando o tempo, gente, mas isso perpassa por doenças infecciosas, tuberculose, AIDS, sífilis. Os dados são semelhantes, as taxas são infinitas vezes maiores para a população negra. A nível de Brasil, a chance de morrer por tuberculose é 70% maior para negros do que para brancos. Tuberculose, doença negligenciada, né? A questão de saúde mental tem muita coisa para falar, mas é óbvio que os impactos do racismo têm uma consequência muito importante no desenvolvimento da saúde mental da população negra. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, dentre adolescentes negros e negras de 15 a 29 anos, suicídio já é a terceira causa de morte. Vou passar para o índice que eu acho mais importante da pesquisa, porque está acabando o meu tempo, que é um índice que chama Anos Potenciais de Vida Perdidos, a PVP. O que quer dizer anos potenciais de vida perdido? Quer dizer óbito que encurta a vida. Então, assim, é mais fácil de entender, né? Causas de óbitos que encurtam a vida. Aqui em Florianópolis, no último ano que a gente tem esse dado, para cada óbito negro foram perdidos 22,8 anos. Para cada óbito em pardos, desculpa. Para cada óbito em pretos foram perdidos 12,6 anos e para cada óbito em brancos foi perdido 8 anos. A diferença para brancos e pardos é de 8 para 22 anos perdidos. Quando a gente fala desse índice, anos potenciais de vida perdido, a gente consegue definir causas, né? Então são causas evitáveis, digamos assim. São causas, não é que é evitável, tem coisas como câncer, por exemplo, que encurta a vida, mas não é evitável. Mas o que eu quero dizer é, na população branca tem várias causas que não são evitáveis, na população negra, não. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega as 3 principais causas de óbitos que encurtam a vida na população branca e na população negra, brancos morrem por quê? Por AVC, infarto, doenças do coração e câncer. Negros morrem por quê? De 2010 a 2016, que era a minha ordem cronológica,
negros morreram todos os anos, em primeiro, segundo e terceiro principais causas, por homicídios, AIDS e causas perinatais e suicídio só aparecem na população negra em todos esses anos, desde 2010. Em 2016, que é o último ano que a gente tem os dados, suicídio se torna a terceira principal causa de óbito que encurta a vida na população parda. Tem bastante dados sobre violência, sobre homicídio, os colegas também já trouxeram bastante coisa, então eu não vou me ater aos dados, mas a gente sabe que a tendência é de queda para os números de homicídio na população branca e de aumento na população negra. É importante a gente lembrar, já que não vou trazer tantos dados, a questão da violência, também falo um pouquinho da necropolítica, né, e tal, mas é importante a gente lembrar da violência como um instrumento de controle social de populações indesejadas. A violência ela não acontece ao acaso, aconteceu, é porque lá tem mais drogas, é porque lá tem mais tráfico. A violência, ela é um instrumento de controle social. Por isso ela acontece onde ela acontece na periferia, ela acontece com a população negra, é por isso que ela acontece onde acontece, né? Então, como encaminhamento, só para fechar, queria falar que existe a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política que foi lançada pelo Ministério da Saúde em 2009, então ano que vem ela faz 10 anos, e ela é pouquíssimo aderida a nível municipal, pelos municípios e pelos estados. Então, tem um artigo bem interessante que fala assim: é similar a você fazer um diagnóstico de um paciente, você diagnosticar a doença do paciente e não tratar. É uma falta ética. É a mesma coisa de você fazer um diagnóstico da situação de saúde da população negra, você lança uma política para a saúde da população negra e os municípios não aderem a ela. Ou seja, na prática, não serviu para muita coisa. Por quê? Porque os municípios não estão dispostos, né? Que município que está fazendo o debate está disposto, né? A gente tem algumas iniciativas que eu descobri recentemente aqui em Santa Catarina. Criciúma é um município que está reativando um comitê municipal de saúde da população negra, que está entrando no organograma da prefeitura agora. E aqui em Florianópolis, em 2011... foi decretado o Comitê Técnico Municipal de Saúde da População Negra da Prefeitura. Desde 2011, que foi quando foi fundado esse comitê, ele está desativado, ou seja, ele existe no papel. É o decreto número 8958, de abril de 2011. Então, dentro do organograma da Prefeitura, existe um Comitê Técnico Municipal em Saúde da População Negra. E o fato é que ele existe no papel e nunca foi, de fato, para frente, né? Então, para finalizar, tem uma frase de um dos primeiros artigos mais importantes, que é do Luiz Eduardo Batista, sobre a questão da saúde da população negra, que ele conclui: a vida negra não é um fim de vida, a vida negra é uma vida desfeita. Obrigada.